Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andreia, sou biomédica. Na palestra de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a gestão da qualidade em laboratório clínico. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da organização para estar aqui com vocês no congresso, fiquei muito feliz. Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho da minha história antes de começar a falar do nosso tema. Eu trabalho com análises clínicas há 10 anos. Me formei em biomedicina pela Universidade de Marília, tenho pós-graduação em análises clínicas e recentemente, ano passado, eu terminei o mestrado em biologia humana experimental e hoje trabalho também com docência. E esse ano comecei a pós-graduação em biomedicina estética. Então eu tenho aí 10 anos de experiência em análises clínicas e é com o que eu trabalho até hoje. Antes de começar a falar sobre a parte do controle de qualidade, eu quero conversar um pouco com vocês sobre erros em laboratório de análises clínicas. Você tem uma noção do quanto isso acontece, o laboratório que você trabalha, você imagina? Eu tenho certeza que se você trabalha com isso ou se você faz seus exames regularmente, você ficou apavorado com essa minha pergunta, porque a gente nunca quer errar, na verdade. A gente acha que os erros nunca acontecem, mas eles acontecem. Não devem acontecer, mas é por isso que a gente precisa identificar esses erros e traçar medidas para que isso não ocorra. E é dessa forma que a gestão da qualidade ela funciona. Ela funciona identificando esses erros e traçando indicadores e medidas para que esses erros não aconteçam. Lembrando que um erro em laboratório clínico é tudo que faça o nosso valor esperado ser diferente daquele valor real. Então, isso pode estar relacionado a vários processos analíticos, várias etapas, e é isso que eu vou falar um pouco com vocês agora. Lembrando, a missão do laboratório clínico é proporcionar diagnósticos exatos, seleção de tratamentos apropriados e o monitoramento efetivo do status de saúde, de forma rápida e eficiente. Então, tudo que a gente faz dentro do laboratório é visando a qualidade desse resultado e a eficiência no diagnóstico, para que a gente consiga contribuir para o diagnóstico de alguma doença, pensando sempre no bem-estar do nosso paciente. Falando agora um pouco sobre o laboratório clínico, como que ocorre essa análise, desde a hora que essa amostra chega para a gente até o nosso resultado final. Existem alguns processos analíticos dentro do laboratório e para a gente conseguir ter um controle sobre esse processo, é muito importante que a gente saiba identificar cada um e saber como isso ocorre. Eles são atividades relacionadas que definem a garantia da qualidade dos resultados laboratoriais e compreendem 3 processos analíticos: a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Essas fases estão relacionadas à perfeita adequação entre a qualidade e os custos e é uma meta permanente no gerenciamento desses processos técnicos ou administrativos em laboratórios clínicos. Então, falando um pouco sobre a fase pré-analítica. A fase pré-analítica é tudo o que acontece antes da realização do exame. Então, desde quando o médico faz o pedido até a coleta, o transporte, a identificação, o armazenamento, tudo o que é feito antes do meu exame. Então, tem várias práticas de laboratório, boas práticas de laboratório, que podem evitar um erro nessa fase pré-analítica, como por exemplo, a identificação, traçar medidas no seu laboratório para que essa identificação seja feita de forma correta, a coleta, um treinamento contínuo desses profissionais para que não ocorra amostra embolizada, tubo com coágulo, tudo isso interfere no nosso resultado. Então, existem vários processos nessa fase pré-analítica que a gente tem que ter um controle para que não ocorra um erro, tá bom? Agora, falando um pouco sobre a fase pré-analítica também.
Existem estudos na literatura que demonstram que os erros ocorrem numa maior quantidade nessa fase pré-analítica, né? Alguns trabalhos identificam aí isso. E quais os tipos de erros que podem ocorrer nessa fase? Como eu falei agora, mas vamos falar um pouco sobre o que esses trabalhos científicos demonstram. Amostra hemolizada, amostra insuficiente. Lembrando que no tubo, quando a gente faz a coleta, o tubo anticoagulante tem uma quantidade mínima que você tem que colher. Então é muito importante que o pessoal da coleta fique ligado nisso, né? Não pode colher um volume insuficiente. Amostra coagulada, identificação incorreta, falta de assinatura, tubo vazio, ausência ou erro de compilação ou módulo de acompanhamento, amostra não refrigerada. Lembrando que muitas vezes essa amostra ela não é colhida no próprio laboratório, ela é colhida em um outro lugar, em um posto de coleta. Então é muito importante que essa amostra seja transportada da forma correta e também, se preciso, ser refrigerada. Recipiente aberto, sem assinatura, enfim, existem vários erros que podem ocorrer nessa fase e esse estudo demonstra um pouco deles. Bom, a fase analítica é a fase onde ocorre a realização do exame laboratorial. Então são todos os processos onde ocorre a realização desse exame. É um conjunto de procedimentos de trabalho, equipamentos, reagentes ou suprimentos necessários para a realização desse exame. E quais erros podem ocorrer nessa etapa? Erros na manutenção desses equipamentos. A gente tem que lembrar que esses equipamentos eles trabalham com material biológico, então é muito importante que a gente faça a manutenção regularmente. Tem equipamento que a manutenção tem manutenções diárias, manutenções semanais, quinzenais e mensais. E isso tudo está relacionado com o bom funcionamento desse equipamento. Então a gente tem que ter um controle desses processos e acompanhar se estão fazendo de forma correta para que isso leve a resultados verdadeiros, tá bom? Erros de calibração, erros de pipetagem, validação dos nossos kits e também treinamento do pessoal do laboratório. Já a fase pós-analítica está relacionada com os nossos resultados e a liberação dos resultados. Então, quais erros que podem acontecer nessa fase pós-analítica? Digitação, erro de digitação e liberação desses resultados. Hoje, na maioria dos laboratórios, já existe um sistema de interfaceamento. Como que isso acontece? Você coloca, geralmente já vem uma etiquetinha, né, no tubo com o código de barra, você coloca no equipamento e o equipamento identifica aquele código de barra e já lança para o sistema o resultado do paciente. Então o analista ele vai liberando o resultado. É óbvio que a gente tem que conferir antes de liberar esse resultado, não é só porque o equipamento identifica que a gente sai liberando tudo. A gente tem que lembrar que nós somos analistas, nós estamos ali para analisar esse resultado. Então, pode ocorrer um erro de pipetagem do equipamento, presença de fibrina nessa amostra. Então, é muito importante que a gente avalie de uma forma geral esse resultado antes de liberar para o médico. Também eu trabalho em hospital. No hospital a gente tem vários pacientes, né, internados, então temos uma relação bem próxima aos médicos de ligar, às vezes tem uma mudança brusca de um resultado de um dia para o outro e o médico ele conhece a clínica do paciente. Às vezes o que está alterado para ele está normal, porque ele entende da clínica. Então é muito bom a gente ter esse relacionamento e sempre perguntar. Quando um resultado muda muito de uma hora para outra, a gente perguntar, se está compatível ou não, ou se não fazer uma nova coleta, sempre buscando a exatidão desse resultado, liberar um resultado correto, tá bom? Vamos falar agora sobre os nossos dados, de que forma o laboratório ele avalia os dados. Nós vivemos na era dos dados, né? Vocês já pararam para imaginar a quantidade de dados que a gente produz todos os dias? Com o nosso celular, com o nosso e-mail, em relação a tudo? E quando a gente fala de dados laboratoriais, nós precisamos de uma ferramenta
que vai nos auxiliar a monitorar esses resultados e ter um controle sobre eles. E isso é feito através do nosso sistema. Existem sistemas específicos para a gente avaliar esses resultados, isso vai depender do laboratório. Só que é muito importante que a gente tenha uma capacidade de rastreamento desses resultados, buscando uma máxima eficiência. Agora eu vou revisar alguns conceitos com vocês antes de começar a falar sobre o controle de qualidade e o ensaio de proficiência. Dados. O que são dados? São observações documentadas que podem ser geradas a partir de uma medição, por exemplo. Então, dentro do laboratório, o que são os nossos dados? Os nossos resultados, né? E a disponibilidade dos dados oferece oportunidade para nós obtermos informações, como, por exemplo, o nosso controle de qualidade, que é passado diariamente. A partir desses dados, a gente consegue analisar se o nosso equipamento está funcionando de forma correta ou não. Valor de referência é uma medição conhecida e aceitável dentro de cada exame. E ele é utilizado para a gente comparar durante uma análise de sistema e medição. Então, falando sobre o nosso controle de qualidade, ele tem um valor de referência que já é estipulado em bula. Então, o nosso resultado ele tem que ficar o mais próximo possível desse valor de referência. Desvio padrão é uma medida expressa em grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, esse desvio padrão ele indica o quanto um conjunto de dados é uniforme e o quanto esse resultado pode variar em relação à nossa medida, né, padrão ou nosso valor de referência. Essa imagem demonstra então como que funciona o nosso desvio padrão. Nós temos aí uma média, um limite inferior e um limite inferior. E esses valores entre esses limites é o nosso desvio padrão. O ideal é que o nosso resultado varie de acordo com esse desvio padrão, sempre o mais próximo da média possível. Agora falando sobre o nosso controle de qualidade interno. Existe o controle de qualidade interno e algumas pessoas chamam o ensaio de proficiência de controle de qualidade externo. O controle de qualidade interno ele é responsável pelo monitoramento frequente da nossa reprodutividade na fase analítica, né? Quando é feito a realização desse exame, propriamente dito. O controle interno ele é feito diariamente no laboratório, geralmente depois de feitas as manutenções e antes da rotina diária, né? Que é a rotina que começa de manhã. Então, diariamente, esse controle interno ele é passado e analisado antes de você iniciar uma rotina. É através do controle interno de qualidade que a gente avalia se os nossos equipamentos estão funcionando de forma correta. Qual o objetivo do controle de qualidade? O objetivo dele é que o nosso resultado seja exato e preciso. O que é um resultado exato? É o exame que representa o valor real do paciente. E o que é um resultado preciso? É quando o exame ele é reprodutível. Então, esse valor do controle de qualidade que eu tenho hoje na minha rotina, o ideal é que amanhã seja um resultado parecido. Se a gente começa de um dia para o outro a identificar diferentes valores desse controle, já pode demonstrar uma tendência nesses valores e um possível erro nessa medição. Então, o ideal é que o nosso resultado, o resultado do nosso controle, seja um resultado exato e preciso. Agora vamos entender a diferença entre precisão e exatidão. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, mas não é. Precisão está relacionado com a concordância entre as medidas. Então, as medidas elas seguem uma concordância nos resultados. Já a exatidão informa quanto esse valor ele é diferente do valor verdadeiro ou mais provável, que para nós é o nosso valor de referência. Então, essa imagem demonstra os nossos alvos, né, como se fossem dardos. E no primeiro, o atirador ele foi exato, mas ele não foi preciso, porque os 3 dardos eles estão em posições diferentes.
Já no segundo, o atirador ele foi preciso, mas ele não foi exato, porque ele atirou os dardos, ele conseguiu atirar na mesma posição, mas está distante do valor esperado dele, que para a gente seria o nosso valor de referência. Já na terceira imagem, os valores estão precisos e exatos, que é o que a gente espera do nosso controle de qualidade. E na quarta imagem, os valores não estão nem precisos e nem exatos. Então essa imagem ela é bem ilustrativa assim, para a gente tentar entender de que forma nós podemos analisar o nosso controle de qualidade. Um aliado na análise desses nossos resultados são as regras múltiplas de Westiger, que são regras estipuladas para interpretar esses nossos resultados do controle de qualidade interno. Dessa forma, a gente utiliza alguns critérios para essa identificação. Isso vai depender do laboratório, tá bom? E o objetivo é perceber comportamentos inadequados na nossa corrida analítica. Então, nós utilizamos um gráfico específico e os nossos dados são plotados diariamente nesse gráfico. E através dessas regras, a gente consegue analisar se existe ou não uma não conformidade. Então, de acordo com as regras de Westiger, esse 1 representa o número de resultados do controle que excede o limite de tolerância específico. Já o 2 significa a tolerância, o quanto eu vou tolerar que o meu resultado varie de acordo com o meu desvio padrão. Isso, como eu disse, vai depender do laboratório, mas existem alguns sistemas que a gente já consegue estipular essas regras e o sistema ele já avisa, quando você plota o seu resultado ali, ele já fica marcado o tipo de erro que está ocorrendo na sua rotina. Então, esse é o gráfico que a gente utiliza. Nessa imagem a gente consegue observar como ficaria a plotagem de dados do controle para um nível, variando aí de acordo com a minha média e o meu desvio padrão. Agora, de acordo com essa análise desse meu gráfico e colocando os meus resultados, a gente consegue observar o erro, se está ocorrendo um erro. O erro é tudo que faz o meu resultado ficar diferente da minha média, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue analisar dois erros, que é o erro aleatório e o erro sistemático. O meu erro aleatório está relacionado com a imprecisão. É um erro que ocorre ao acaso e causa geralmente a imprecisão de um método. Então é um erro único, não está relacionado aos meus outros métodos também. Ocorre com uma frequência indeterminada e ele é estipulado pelo desvio padrão. Então essa imagem mostra o gráfico, né, com os meus resultados. E a regra de rejeição que foi estipulada é a regra 13S. E dessa forma a gente consegue observar que o meu controle, ele excedeu o meu terceiro desvio padrão. E ocorreu de forma local, né? Não foi um erro que já foi observado em outros dias. Foi um erro único, então é chamado de erro aleatório. Já o erro sistemático está relacionado com a inexatidão. Ele afeta todas as amostras de mesma maneira. Então, por exemplo, meu controle interno de bioquímica, o meu resultado de cálcio, fósforo e magnésio, todos deram abaixo do meu valor de referência há alguns dias. É um erro isolado? Não é um erro isolado, é um erro que está acontecendo em vários métodos. Então eu tenho que buscar o que pode ser o causador desse erro. Por exemplo, a minha pipetagem, como eu disse lá atrás, é muito importante algumas manutenções de equipamentos. Em alguns equipamentos, a agulha de pipetagem, ela tem que ser trocada com o tempo. Então, alguém dali do meu laboratório esqueceu de trocar. Passou um tempo, a agulha, por exemplo, a agulha pode ser usada em 12 mil testes. Quando exceder esse limite, ela vai começar a pipetar de forma errada. E isso vai causar um erro sistemático em mais de uma metodologia ali que eu estou analisando. Então é muito importante que a gente determine essas características desse processo para a gente conseguir identificar esses erros.
Então, nessa figura a gente consegue visualizar a regra de rejeição 22S, onde ocorre um erro sistemático. A gente consegue observar aqui no gráfico que em 2 dias excedeu esse limite de 2 desvios. Então, esse é o erro sistemático. Então, sobre o ensaio de proficiência, também chamado de controle laboratorial externo. É uma ferramenta eficaz para determinar o desempenho analítico do laboratório, principalmente se aliado ao controle interno, e é uma boa gestão comprometida e competente de qualidade. E também a participação desses laboratórios oferece mecanismos de controle dos nossos processos. Como que funciona esse ensaio de proficiência? O laboratório ele tem que se cadastrar, se afiliar a essas empresas. Eu deixei o exemplo de 2, que é a Controlab e o PNCQ. E o laboratório vai receber, toda vez, mensalmente, vai receber amostras para serem testadas no laboratório e enviado o resultado para essas empresas. Então, uma vez por mês, o laboratório, dependendo, né, da complexidade do laboratório, vai receber uma amostra lá para hematologia, para bioquímica, para imunologia, e vai testar esses resultados, e dessa forma a gente consegue avaliar os nossos processos. Esses resultados eles são enviados para serem avaliados, tá bom? O laboratório participante, ele dispõe de uma avaliação externa regular e independente da qualidade dos seus resultados de ensaios e de calibrações. Então, é possível a gente identificar os nossos erros sistemáticos através desse ensaio de proficiência. Também é muito importante esse resultado para você comparar o resultado do seu laboratório com o mercado, né, com a concorrência. Você comparar o desempenho do seu laboratório em relação aos outros laboratórios. E esses dados obtidos no nosso ensaio de proficiência, eles servem de subsídio para que a gente implemente ações preventivas e para a melhoria dos nossos processos dentro do laboratório, tá bom? Esse ensaio de proficiência, ele vem uma nota, né? E é claro que ninguém quer errar, mas erros, como eu disse lá no comecinho, erros acontecem e a gente tem que saber identificar esses erros. É muito melhor você errar no ensaio de proficiência do que você errar num exame de um paciente, né? Então é muito importante essas análises, esses controles, para que a gente consiga identificar os erros, tá bom? Então, o ensaio de proficiência, além de avaliar a qualidade técnica, ele também é um pré-requisito para processos de acreditação, que eu vou falar lá na frente um pouquinho sobre esses processos de acreditação, e também para licitações. É uma exigência para o credenciamento junto às principais reguladoras de saúde, e é um diferencial frente à concorrência, e também é obrigatório para serviços de triagem, como portaria do Ministério da Saúde e também uma RDC da Anvisa. Então é muito importante que o laboratório ele tenha esse ensaio de proficiência. Em relação aos processos de acreditação, são diferenciais, né? Em algumas redes hospitalares e também de laboratório. O laboratório, para conseguir essa acreditação, ele tem que seguir uma série de requisitos, tem vistorias regularmente, e ele consegue ganhar esse selo de acreditação. Então, são iniciativas customizadas para a área médica, tanto laboratorial quanto hospitalar, que foram criadas com o objetivo de melhorar o nível de qualidade desses serviços de saúde e também de ampliar o nível de segurança para o paciente. Lembrando que sempre o nosso objetivo final é o paciente. Uma outra ferramenta que tem sido utilizada nessa qualidade, nessa gestão de qualidade laboratorial é o benchmarking, que é uma ferramenta para você colocar os seus dados de controle interno e dessa forma você fazer uma comparação interlaboratorial. Então, dessa forma você vai comparar os seus resultados com resultados do mercado e saber se os seus resultados eles estão adequados. Então, é uma comparação entre processos realizados internamente dentro do nosso laboratório de análises clínicas e de outras instituições.
E o objetivo é identificar onde o laboratório está em desvantagem diante de outras instituições e também pontuar o que pode ser melhorado e o que a gente pode investir em aprimoramento. Bom, então, diante de tudo que nós conversamos sobre gestão da qualidade laboratorial, sobre os nossos erros, os nossos controles, vamos conversar um pouco sobre quais ações podem ser utilizadas para corrigir esses erros, quais ações corretivas podem ser implementadas de acordo com o erro que a gente observar. A manutenção dos equipamentos, né? Como eu falei lá atrás, essas manutenções elas devem ser feitas regularmente e deve existir um processo para a gente acompanhar essas manutenções. Assistência técnica, algumas correções nos nossos equipamentos, elas devem ser feitas pelo técnico, né? Algumas manutenções, algumas correções de alguns analitos. Então é muito importante que a gente tenha uma relação direta com o técnico, que a gente tenha uma certa intimidade de conversar, de aprender sobre essas manutenções, essa assistência, para que eu saiba quando eu preciso chamar um técnico ou quando é uma manutenção que eu mesma posso fazer ali no laboratório. Porque às vezes é um laboratório de cidade pequena, não, laboratórios grandes sempre tem um técnico por perto, mas quando é de uma cidade pequena, às vezes o técnico tem que se deslocar de uma cidade para outra. Então é muito importante a gente saber, essa manutenção que é feita pela assistência técnica é feita de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 meses? Então daqui a 3 meses eu vou ligar para ele, eu vou ver certinho que dia que ele vem, para a gente conseguir fazer de forma correta essas manutenções. As calibrações, é muito importante a gente identificar com o nosso controle de qualidade interno essas calibrações, porque às vezes é uma mudança de lote, a gente tem que ficar de olho nesse controle de qualidade e nessas alterações diárias. Os processos de validação que estão relacionados com a minha metodologia. Então, por exemplo, eu utilizo um certo equipamento para fazer a minha dosagem de troponina, mas um outro equipamento de uma outra marca com uma outra metodologia tem um custo-benefício melhor e eu quero implementar no meu laboratório. O ideal é que antes de você trocar a sua metodologia, o seu equipamento, você fazer um processo de validação. Você conferir se esses resultados eles são compatíveis com o que você espera para a sua rotina. Então é muito importante a gente ter um processo de validação em cada metodologia que a gente quer utilizar. E também o treinamento contínuo da minha equipe, porque esse trabalho ele é feito em equipe, né? Como eu falei nos nossos processos analíticos, desde o começo, começa lá na coleta, começa lá na hora que o médico imprime o pedido, eu tenho que ter uma integração entre essa equipe para que os processos ocorram de forma correta. Então, por isso é muito importante que eu tenha um treinamento contínuo da minha equipe, para que todos sigam uma sequência e todos respeitem ali aqueles processos, para que tudo ocorra de forma correta e no final eu tenha um resultado confiável para o meu paciente. Bom, então a nossa palestra chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre gestão da qualidade em laboratório clínico. Eu vou deixar meu e-mail e a minha rede social. Me acompanhem e até uma próxima. Muito obrigada!